Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, boa noite. Clarice de Porto Alegre, bem-vinda. Vamos ver quem está aqui comigo já. Luana, seja bem-vinda. Clarice, Érica, Jamile, Márcia. Vamos chegando, pessoal. Envia a live pelo aviãozinho para o pessoal, para as amigas. Live boa hoje para a mulherada, hein? De São Paulo, Márcia. Sou paulista também. Sou nativa aí de São Paulo, paulistana, na verdade. Agora eu estou em Florianópolis. Sejam bem-vindas, meninas. Hoje a live é para mulherada, mas se os meninos quiserem participar, são muito bem-vindos também, né? Espero que não esteja travando. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho? Oi, Alessandra, boa noite. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Tudo certo, né? Vou falar com o doutor Adolfo aqui pelo privado para ver se ele já tá chegando também. Já tá aqui com a gente. O doutor Adolfo já entrou. Então vamos iniciar, né, meninas? Porque hoje a gente tem um tema que interessa muito a todas nós. Vamos lá, então. Pessoal, hoje meu convidado é o doutor Adolfo Duarte, nosso querido doutor Adolfo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele, que eu gosto sempre de iniciar a live falando um pouquinho sobre o meu convidado, né? O doutor Adolfo é médico, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Prática Ortomolecular em Nutrição. Ele é autor do livro As 6 Coisas que Você Tem que Fazer para Ter uma Saúde Fenomenal. E eu vou usar aqui uma definição do próprio Dr. Adolfo sobre o que é a medicina ortomolecular. É uma abordagem em saúde que busca promover ao paciente equilíbrio orgânico e bioquímico. Olha só que bacana, né, gente? E nessa live aqui, pessoal, nós vamos conversar sobre climatério, menopausa e emagrecimento. É um tema que a gente realmente fica muito interessada, né? Porque o Instagram me mostra aqui nas estatísticas que a maioria do meu público aqui é feminino, a esmagadora maioria do meu público, na verdade, é feminino, e que está justamente nessa faixa etária aí, entre climatério, menopausa. Então, essa live é para vocês, meninas. É um tema que eu gosto de trazer sempre aqui, porque eu sei que realmente interessa muito. Inclusive, vocês sabem, né, que quem me acompanha aqui já tem algum tempo, sabem da minha história, sabem que eu entrei na menopausa bem cedo, aos 43 anos, e foi isso que me deu aquele despertar, né? Eu tomei um baita de um susto para entender que algo estava errado, né? Alguma coisa estava acontecendo e que eu precisava entender e começar a me cuidar melhor da minha saúde, e aquilo me fez realmente despertar. Então, gente, eu vou chamar o doutor Adolfo aqui para a gente começar a conversar, vamos aproveitar o nosso tempo, né? Vou te convidar aí agora, tá, doutor Adolfo? Oi, Beta! Oi, doutor Adolfo, tudo bom? Boa noite, tudo em paz. O som está um pouquinho desincronizado. Será que o pessoal está me ouvindo? Pessoal, vocês mandam aí um Tô te joinha. ouvindo bem. Você está me ouvindo,
o pessoal está ouvindo? Será que vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Alguém manda aí um joinha, alguma coisa? Ou fala assim, ele está sem som. Porque essa semana, viu, Beto? Confirma para nós. Semana passada, filha, a gente fez uma live, eu e a Aline. A gente demorou quase meia hora para conseguir abrir a live. E teve uma hora que ficou Nossa. assim, ficou desincronizado, e aí o pessoal ouvia um de nós apenas. Mas parece que está tudo bem. A Silvinha falou que está Tá, tudo já bem. confirmado aqui para nós. Pronto. Tá tudo certinho. Estamos te ouvindo super bem, então. Ah, que legal Que estar aqui com prazer te vocês. receber aqui. Prazer é meu. Nossa, fazia tempo que eu queria fazer uma live contigo, a gente não estava conseguindo sincronizar as nossas Ai, agendas, Beta, na verdade, olha, né? Tava um desencontro. é uma piração, sabe? E até porque é o seguinte, eu ainda não me organizo tão bem. Então, assim, às vezes vai ficando tudo aqui. Só que de vez em quando eu me perco. Eu vou te falar que eu sou desse tipo de pessoa que se eu não colocar na agenda do celular com alarme as coisas, eu perco. Eu esqueço. Eu tenho que pôr tudo com alarme. Porque senão a vida para no meio do caminho, eu começo a perder um monte de compromisso. Beta, eu tenho que lembrar de colocar. Além disso, eu tenho um quadro, aquele, sabe, De piloto. que você apaga depois com a Sim. caneta. Então, eu tenho um daquele aqui também, porque todo dia eu tenho que olhar para ele e falar, olha, não me perco. É complicado, né? A gente tem muito compromisso. Isso é bom, isso se chama método, você está correta, e eu tenho que aprender a fazer isso. Eu sou obrigada. Doutor Adolfo, vamos lá conversar um pouquinho aqui então. Foi super bacana. A gente se aproximou ainda mais lá no evento, né? Que a gente teve junto lá na jornada da Rebelião Saudável. Sua palestra lá foi super legal. Obrigado, meu. E aí eu tenho visto bastante seus vídeos, né, no seu canal e vejo que esse tema é um tema que também costuma ser abordado lá, né, da saúde, da mulher, da longevidade, qualidade de vida pós-menopausa. Então eu falei, vou conversar com o Dr. Adolfo, que eu sei que ele manja desse assunto, né? É um tema muito procurado, sabe, Beta? Olha, a Mônica aí também, Mônica Regina, todo mundo. Pessoal, boa noite, boa noite. É um tema muito procurado. Porque sabe o que acontece, Betinha? Eu acho que vocês ficam meio órfãos nesse momento, porque infelizmente existe uma série de contradições no comportamento dos médicos que acaba deixando vocês muito soltas, e há muito aquele discurso de é isso mesmo, a natureza é assim, então se resigne. E eu sou totalmente contra esse tipo de discurso, eu não concordo, porque se eu fosse concordar com a natureza, Beto, eu só ia estar aqui até 40 anos, eu já tinha morrido. Então, assim, a natureza quer a gente aqui até os 40, filho. Então, daqui a 15 anos você teria que morrer. Você que está com 25, então daqui a 15 anos eu tenho que morrer. Eu já teria morrido há um tempo. Quem me dera estar com 25 com o conhecimento que eu tenho hoje não, em relação à saúde, né? Também queria. Eu acho que eu iria viver até uns 200, Fácil. então. Doutor Adolfo, eu vou te falar que é bem isso mesmo, porque foi esse sentimento que eu tive quando eu entrei na menopausa. Eu falei, danou-se, vai ser ladeira abaixo o negócio agora, vou só degringolar, vou perder saúde, porque eu vou te contar um pouquinho dessa história aí. Quando eu iniciei nesse processo, foi assim, eu estava acima do peso, foi por isso que eu comecei aqui a mudar tudo, né, na minha vida. Eu estava acima do peso, estava deprimida, tudo que acompanha a menopausa, né? Não dormia mais, estava com muitas, assim, isso estava relacionado também com o meu estilo de vida, que estava bem ruim, né? Eu estava com muitas dores articulares, e eu achando que tudo isso era por conta da menopausa. Então, por isso que eu quis te trazer, porque eu sei que esse tema, assim, todo mundo coloca na conta da menopausa as coisas também, né, doutor Adolfo? Não é bem assim. Mesmo. Então, acho que a gente tem que conversar um pouco melhor sobre isso, né? Vamos entender tudo que se passa. Não, e você que é dedicada a low carb, Beta, você viu que não é só menopausa, né? É como se fosse uma sequência de coisas que se pioram umas às outras. A gente sempre vai acabar caindo, Beta, naquela conversa. Como eu estava conversando com o Ícaro ontem, a gente fez uma live sobre Covid. A gente estava falando, gente, o principal para tudo é você manter a sua saúde o melhor possível. Esse é o ponto inicial para tudo.
tudo mais que vier vai ser pior ou melhor, proporcional a quanto você mantiver sua saúde melhor ou pior. Então, você vai passar por um processo climatérico, culmina na menopausa, pronto, parou de sangrar, não tem mais ciclo menstrual. Tá, ladeira abaixo, isso é o que a gente aprende, né? Uhum. Aprende isso. O homem a gente aprende que é dos 50. Virou os 50, pronto. Dali você vai virar um cara broxa, um vovozinho, acabou sua vida. E a gente sabe que não é assim, né? Uhum. Mas vocês acabam passando por esse processo e não é claro, ou não é colocado para vocês, que se você cuidar do resto, muito desse processo vai ser mais brando, mais tranquilo. Não estou nem falando ainda, Beta, em reposição hormonal. Que é uma coisa que para mim ela é simplesmente obrigatória, tá? Ela é fundamental e Sim. obrigatória, tá? Mas assim, antes de pensar em qualquer reposição, medicamento, técnica, o que quer que seja, tem que cuidar da base. E 80% da base, Beta, é o Exato. quê? É alimentação, né? A alimentação, meu Deus do céu. Foi isso mesmo, doutor Adolfo, que aconteceu comigo. Olha, eu estava nesse esquema assim de não conseguir descer mais uma escada, não conseguir mais agachar e levantar. Eu estava sedentária, na verdade, também, né? Não estava me alimentando mal, à base de farinha, açúcar e óleo vegetal. Então o corpo estava extremamente inflamado, eu mal conseguia pegar meu filho no colo, descer uma escada sem me apoiar, e eu achando que aquilo era o tal do é assim mesmo, né? É assim É a mesmo. Cheguei na idade, menopausa, é a menopausa. vou envelhecer agora, vou ter que aceitar. E realmente eu comecei a me resignar. Falei, gente, que coisa. Não achei que isso iria acontecer tão cedo, que eu iria envelhecer tão cedo, iria ter que aceitar a velhice, né, tão cedo. Aquele sentimento é Que terrível. Eu imagino que crueldade, tem hein, muitas Beto? que Que estão aqui, né? crueldade. É cruel, porque eu ainda estou na metade da minha vida, ainda tenho pelo menos mais uma metade, né, Por que gente? metade, filha? Por que E essa pressa? Para com isso. Depois não, dos vamos dizer que eu vou viver 85, até os você 100. começa a envelhecer, tá bom? Depois dos 85, você começa a envelhecer. Aí a gente conversa, quando chegar no Sim, 100, estiver querendo pedir pinico. é. Não, eu quero estar ainda super ativa, porque, olha, gente, é uma tristeza que dá, né? A gente acha que a vida acabou, que vai ter que aceitar. E aí eu falei, não, não pode ser assim, não tem que ser assim. Não é possível que tenha que ser assim. Eu falei, não, não aceito, não aceito. E aí foi que a Graças a gente Deus. entra nesse Que mérito bom todo que você aí. não aceitou. Eu sei que essa insurgência só te trouxe coisas benéficas, não foi? Nossa, graças a Deus, foi um renascimento, viu? Posso dizer Rebeca, que teve a vida antes da menopausa e a depois da mas menopausa. sabe como é que eu chamo isso, meu? Eu chamo isso de protagonismo, tá? Você vê que você Uhum. observou algo que te incomodou, você não quis aceitar aquilo como recebeu, foi estudar, foi correr atrás e descobriu que, de fato, a sua revolta tinha base, tinha motivo, justificativa, e aí então você mudou a realidade. Parabéns. Obrigada. Pois é, e a gente conversou aqui sobre a base, né? A base a gente sabe que é tudo que a gente mostra no nosso dia a dia, que é o estilo de vida, alimentação, atividade física, é manejo do estresse, é sono, é hidratação, é ter contato com natureza, é ter um hobby, é cuidar do, enfim, né? Se cuidar. E Perfeito? aí e todo mundo começa a achar que tudo tem que ser algo que vai ter que ser resolvido com algum tipo de medicamento, a tal da reposição hormonal. Esse daí foi o último item que eu coloquei, foi a cereja do bolo, né, doutora Adolfo? Tá. Nós vamos chegar nesse A ponto gente aí. chega Mas assim. É um ponto importante. que, por que será que a gente começa a engordar? Essa é a pergunta, acho que é chave, né? Por que a gente engorda depois dos 40, doutora É Adolfo? Por que é excelente tão normal? pergunta. Comum, né? Não é normal, é É comum. comum. É, não, na nossa sociedade é normal, né? Porque é frequente, então é normal, mas não é bom, não é desejável, nem é ótimo, né? Vê só, Beta, Uhum. se você pensar numa pessoa como você ou eu, que fomos criados com uma alimentação toda errada, não foi culpa de nossos pais e mães nem nada, a gente foi criado assim culturalmente, né? Eu falo pela faixa Uhum. etária que você tem metade da minha idade, então dá pra gente fazer mais ou menos essa conversa. Então, assim, nós Ah, tivemos uma formação, digamos, nutricional mimética, né? A gente comeu vendo a família comer, comendo igual. A uhum. gente veio errado por um tempo muito grande.
Quando você chega com 40 anos, você acumulou uma sequência de, digamos, lesões e perdas de função, e agressões ao seu organismo, que fatalmente vão te levar a estar no status inflamatório subclínico mais elevado. Então você vai estar constantemente inflamada, como você disse que você estava. Estar constantemente inflamado é uma das chaves principais do processo de síndrome metabólica e obesidade. E às vezes é difícil, sabe, Beto, a gente definir quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, quem veio primeiro, a inflamação ou a síndrome metabólica? Assim, é um pouco difícil, porque uma coisa puxa a outra, e elas vão se retroalimentando num ciclo vicioso, numa espiral negativa. Então, eu posso dizer assim, é muito comum a gente já estar em obesidade e síndrome metabólica ou estar desenvolvendo nessa idade, porque a gente vem há muito tempo castigando a máquina, e nesse período é o período que você começa a perceber deficiências funcionais que tem muito a ver com decaimento hormonal, que começa ali por volta, viu, Betinha, dos 30 anos. Então, Cruel, né? é cruel, porque o nosso corpo, como tudo na natureza, ele é muito processual, né? Então, as coisas elas têm um andamento, têm um tempo para acontecer. Então, quando você chega a perceber a deficiência hormonal, esses hormônios já estão caindo, ó, há um tempão. Você vai pensar no ponto de culminação ali entre os 25 e os 30 anos, como sendo assim o ponto onde você chega no auge, digamos, da sua realidade, vamos chamar assim, licença poética, tá, pessoal? Para a gente usar uns termos assim que não são necessariamente técnicos, mas que são para ser entendidos, né? É o auge da sua realidade ou do seu equilíbrio hormonal, ali entre 25 e 30 anos, dali para frente, Betinha, só cai. Para algumas pessoas mais devagar, para outras mais rápido. Para umas com menos impacto, para outras com mais impacto. Então, se você somar a sequência de ações lesivas, a sequência de agressões ao organismo, a sequência de comportamentos inadequados e o decaimento hormonal, não tinha como você não entrar nesse processo. Na verdade, a pergunta tinha que ser assim, Beto, tinha como isso não acontecer? Pois Não é, é? doutor Adolfo, eu começo a olhar, porque assim, é uma sequência realmente de abusos. Eu vou te contar um pouquinho de como foi o meu Hum. histórico. Às vezes a gente acha, não, eu sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa super fitness, né? Eu era aquela que sempre treinava. Eu parei 4 anos, eu fiquei 4 anos parada, mas eu fiz isso a vida toda. Eu sempre fui ativa fisicamente. Eu sempre fui aquela pessoa que estava cuidando da alimentação com a tal da dieta tradicional, né? Comendo a cada 3 horas, comendo tudo integral, comendo tudo fit, light, diet, desnatado. Tava seguindo assim à risca como manda o figurino, né? Como mandam as diretrizes. E Ai. eu não fiquei gordinha até então. Foi depois dos 40 que isso aconteceu. E aí eu joguei lá na conta da menopausa, né? Só que assim, o que que acontecia? Eu morava em São Paulo, eu todo santo dia pegava trânsito para ir, trânsito para voltar no trabalho, era aquele estresse. Eu trabalhava numa área que era muita pressão por metas para entregar meta, que era a área comercial, né? E, enfim, sempre foi não dormindo direito, a alimentação estava incorreta, e enfim, a gente vai abusando. E assim, era aquela coisa de sempre noites mal dormidas, né? Chegava fim de semana, vamos pra balada, não vamos dormir. Aí chega na balada, fica exposto ao cigarro. Eu não era de beber, nunca fui. Mas você vai somando nessas coisinhas, você acha, não, eu sou super saudável. Você não percebe o que você está fazendo com o seu organismo, né? Verdade, verdade. Você não nota. Ô, Beta, sabe o que eu acho mais engraçado? É assim, ó. A gente precisa muito olhar para o corpo humano, pensar um pouquinho mais em matemática, tá? O pessoal tem que lembrar de vetores, certo? Volta lá na escola, vamos lembrar de vetores, vetores. Eu tenho um vetor assim, soma com um vetor assim, vai dar um vetor aqui. E assim, por que que eu falo isso? O nosso corpo, ele é uma sequência infindável de reações que acontecem simultaneamente, que geram outras reações que vão acontecer simultaneamente e por aí vai. Isso é como se fosse um cálculo infinito de vetores, que vão para os mais variados lados, que vão gerar uma resultante. Essa resultante tem que ser positiva para a gente. Só que ela é composta de milhões de pequenos vetores. E dependendo de onde esse vetor esteja, se eu mexer em um deles, eu posso mudar a realidade toda dessa matemática. Então, às vezes, pequenos fatores que a gente não costuma dar a devida importância
eles podem fazer uma diferença absurda. Uma diferença, como você falou. Poxa, às vezes você tem uma exposição pequena a um poluente durante períodos específicos, mas de repente você é muito suscetível aos problemas que aquele poluente pode te causar. Mas de repente você é suscetível a uma alteração genética que aquele poluente possa te causar. E você não tem como saber isso de antemão. Então a gente tem que entender que tudo isso está somado. Ah, Adolfo, então já que tudo está somado, eu vou me envolver numa bolha plástica, eu vou ficar preso lá dentro para não ter contato com nada, não acontecer nada comigo? Falo, não. Você vai buscar ter as atitudes mais positivas possíveis, dentro dos seus limites, para poder alcançar o resultante melhor possível. E olha, Beto, melhor possível. Cada um alcança aonde o braço vai. Você alcança de um jeito, tem seguidores seus e meus que alcançam melhor do que a gente, e tem os que alcançam pior do que a gente. E isso é momento. Eu mesmo já tive períodos que eu estava muito melhor do que eu estou agora. Então, por quê? Porque tudo é momento e escolhas. E assim a gente vai levando. Então, todos os fatores, Beto, todos. Olha, Dolfo, me pergunta qualquer coisa. Você vai perguntar assim, Dolfo, pode ter relação? Eu vou dizer, pode. Entende? Porque eu não tenho como dizer que não tem. A gente tem que dar atenção a absolutamente tudo. Então, pensar, sabe, Beta, nessas coisas de quando acontece tal evento, isso vai interferir positivo ou negativamente, isso interfere ou não interfere, eu acho muito importante. A gente tem realmente que ter essas conversas, esses bate-papos e trazer esse pessoal, até porque, indo um pouco mais para o tema, acho engraçado, viu, Beta? Tem muita gente que começa a achar que menopausa é não querer transar mais. Eu falo, gente, vamos lá? Decaimento hormonal de linhagens esteroidais inteiras, que não é um hormônio só que cai, são vários. Isso vai interferir no seu metabolismo todo, todo, tudo. Porque às vezes tem paciente, viu, Beta, que chega assim e faz: Ah, Adolfo, eu não tenho mais marido, então eu não quero fazer reposição não, porque eu não quero ter vontade de namorar. Aí eu falo, poxa, se a reposição fosse só isso, Meu Deus, não é? é só a cerejinha do bolo mesmo, Justo. né? O ápice é o pontinha A do iceberg, pontinha, e né? é bem a pontinha, né? Porque se você parar para pensar, Uhum, a manutenção da situação hormonal saudável, ela interfere na sua libido como um todo. Então ela interfere na uhum, sua capacidade de se lançar a realizar coisas. Não é específico para o ato sexual. Isso é muito mais amplo. Você querer malhar, você querer escrever para o teu perfil, interagir com teus seguidores, sabe? As pessoas quererem trabalhar, quererem se lançar novos projetos, né? Elas são a libido da vida. Isso mesmo, Moniquinha. Elas são a própria vida. Então, assim, não uhum. dá de forma alguma para diminuir tanto assim a importância dos hormônios, da mesma forma que a gente então é obrigado a acreditar que o decaimento deles interfere sim diretamente em tudo que você falou até agora, inclusive no engordar, né? Para algumas pessoas mais, para outras menos, né? Varia bastante. Exato. E tem a tal da depressão, né? Que está muito associada a tudo isso, né? Demais. A gente vai ficando, vai decaindo e foi muito nítido. No meu caso, foi muito nítido, assim. Eu ficava extremamente mal-humorada, triste, chorosa. Então, esse decaimento hormonal, assim, eu só percebi quando já estava realmente bem feia a coisa, né? Porque A não é muito Beta, cedo, né? você Não só estava mostra investigando. que você é uma pessoa normal, porque você não tem Sim, como perceber antes. É por pois isso que eu é. defendo tanto, Beta, que a gente investigue vocês. Quando eu investigo meus pacientes, eu solicito uma série de exames que são como se fosse uma triagem metabólica. Não estou procurando nenhuma doença específica, eu estou tentando entender como é que o organismo daquela pessoa funciona. Na hora que eu faço isso, eu tenho a possibilidade de detectar essas falhas, Beta, muito antes delas se tornarem assim sensíveis, perceptíveis. Isso traz para a gente uma Uhum. janela de tratamento muito mais confortável, onde a paciente pode chegar no processo de climatério e no momento de menopausa sem sentir grandes diferenças. Que é a maior Uhum. glória para a gente, sabe, Beta? Quando a gente consegue fazer esse paciente assim, nada de ruim, que beleza. E o climatério, eu quero te fazer uma pergunta assim para atender de repente uma dúvida do público. Ele Ah, começa a dar sinais ou não? Ele é vamos silencioso? Ou lá. vai de pessoa para pessoa? Como que é Vou isso? te dar uma definição primeiro acadêmica, tá? Bem assim, coisa do livro.
O climatério é o Uhum. período que compreende 5 anos antes e 5 anos depois do dia da menopausa. Menopausa é um momento. Uhum. O momento que você para de ter ciclo. A gente define esse momento como o último dia de sangramento que você teve antes de um ano sem sangrar. Então, quando você ficar um ano sem ter sangramentos, você faz, um ano atrás foi minha menopausa. Você só vai Uhum. saber academicamente assim. Então é até legal para o pessoal Foi como entender. eu soube. Exato. Você viu assim, né? Menopausa, então, Sim. pessoal, é um momento. Assim como menarca, que é a primeira menstruação, é um momento. O período Uhum. é o período de climatério. Essa definição, Beta, de 5 anos para frente, 5 anos para trás, ela é puramente didática e está dentro de uma coisa que eu chamo os chutes da medicina, tá? Os chutes da medicina, eles são em base 5 quando não importa muito, e em base 3 quando quer parecer inteligente. Então, um chute simples em medicina, 5 anos, 10 anos. Um chute que quer parecer inteligente, não, 3 semanas, 3 meses, 6 meses, entendeu? Então, tem muito disso, Uhum. tá? Eu falo isso para o pessoal saber porque rola muita mentira na área médica. Então, Quer assim, dizer, então, que assim, são 5 anos. Se eu entrei na menopausa com 43, até os 48 eu ainda estaria no climatério, didaticamente sim, né? e você teria começado com trinta e Didaticamente, sim. oito. E você teria começado com 38, entendeu? O período. Entendi. Aham. Agora Olha vindo para a só. realidade, porque isso é só definição assim acadêmica. Vindo para a realidade. Uhum. A partir do momento que você começa a ter qualquer alteração metabólica, mesmo que não seja sensível para você, tá? Mas que eu detecte nos seus exames e possa perceber que já tem coisas no seu organismo funcionando diferente, já começa a te considerar em climatério, entendeu? Então, Uhum. aí é uma forma prática de trabalhar que eu compartilho com vários colegas. Isso não é uma norma técnica, tá? Mas é porque o Uhum. comportamento do ortomolecular, Beta, ele envolve muito a possibilidade de predição. Então, assim, quanto mais eu consiga perceber que um problema vai se pronunciar em você e pedir que isso aconteça, melhor. Então, eu não espero o vaso quebrar para depois eu pegar um super bonder e colar os pedacinhos, não. Eu vou dar um jeito dessa miséria não quebrar. Ah, tinha que ter conhecido o doutor Adolfo antes, viu? Porque o meu foi previsto e falou: é assim mesmo. Tá vendo? É assim mesmo, tá chegando a sua hora. É, Porque foi infelizmente, apontado mesmo nos meus exames. Ah, você tá no climatério. Eu, não, imagina, eu tenho só 30. Foi exatamente essa idade. Tenho só 38 anos, tá louco? Não, tá sim. Falei, não, mentira, não acreditei. Tanto que eu tive meu filho no climatério. O Luquinhas entendi. veio no meio dele, né? Olha, Beta, vou te contar um Aí. negócio, você vai achar interessante. Essa hora que caberia, por exemplo, a modulação hormonal. Eu vou aproveitar Uhum, só para o pessoal saber o que é, porque você fala muita bobagem sobre modulação hormonal. Modulação hormonal é você conseguir estimular o seu organismo a produzir os hormônios de uma forma mais correta ou mais equilibrada, sem, sem usar hormônios. Então, na modulação hormonal, a gente não usa hormônios. Você vê, nós que gostamos de low carb, carnívora e tudo mais, a gente faz muita modulação hormonal como o dormir mais cedo, é um processo de modulação hormonal. Todos aqueles processos horméticos que o Marcelão gosta de falar são processos de modulação hormonal. O próprio exercício físico uhum, resistido, né, a musculação, ela modula a testosterona. Então, assim, são muitos comportamentos que são que? Moduladores hormonais. Assim como algumas substâncias, a própria mudança alimentar e alguns suplementos são moduladores hormonais. Então, quando eu pego uma paciente como você estava, como você se descreveu aos 38, uma paciente precisa ser modulada urgente. E vai modular como? Era o que? Ajustar seus hábitos de vida, te dar talvez algumas vitaminas e minerais, dependendo do que você precisasse, aí tinha que analisar seus exames para ver. E assim a gente promovia essa modulação. Até, Beta, chega uma hora que a gente percebesse que só modulando a gente não ia conseguir segurar. Aí a gente partia para a reposição, né? uhum. Então, Olha essa que bacana. sequência é bem bacana, é bem legal. Essa sequência, ela respeita bastante a fisiologia. A ideia não é desrespeitar a fisiologia, não é colocar ninguém com hormônios em doses loucas, em doses altíssimas. A ideia não é esse hormônio, pessoal, não é dose alta. O hormônio é harmonia.
é equilíbrio, né? Então, a gente fazer esse trabalho assim, organizado, é o que garante o sucesso no processo de modulação e reposição hormonal, sabe? É assim que funciona. Uhum. Então, não tem nem muito mistério, sabe, Beta? É só uma questão da gente realmente dar atenção, ter muito cuidado com o paciente e querer promover essa saúde, né? Sim, sem dúvida. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, coloca para nós na interrogação, tá? Porque como os comentários vão subindo, a gente vai perdendo. Se vocês colocaram alguma pergunta no comentário, põe aqui na Ainda interrogação. mais que os Deixa eu comentários aproveitar para estão abrir aqui. menorzinhos, né? Estão menorzinhos. Eu tô ficando velho, pra Sim. mim tá, a paleta tá ficando ruim. Uia, rapaz. Conseguiu ver aqui? Tá Quando eu abro tudo a apertadinho. pergunta, aparece para. Quando Se vo- eu abro a pergunta, aparece só para Não, se mim, né? você clicar nela, ela aparece Deixa para eu, todo mundo. deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Vai. Ah, tá. Não dá para mostrar na tela. Vou ler então. Não, se O você meu clicar nela, ela estradiol, aparece para todo mundo, Beta. eu cliquei aqui, ela não apareceu. Ela deu que porque tá com selo ativado na minha live, daí não aparece a pergunta. Poxa, Acho que isso. é. Tá bom. Deixa eu ler então. Doutor, o meu estradiol aumentou de 49 para 500. Tenho 47 anos e coloquei o DIU. Olha só. O estradiol pode se manifestar em vários volumes no mês, por causa do ciclo. Então, o estradiol é um hormônio que a gente, Uhum, para avaliar ele, precisa saber em que fase do ciclo você está e olhar os outros hormônios. Os hormônios têm que ter uma coisa chamada coerência de fase ou coerência de ciclo. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é se esse valor de estradiol para você está coerente com o momento do ciclo X e se os outros hormônios que se relacionam com ele também estão coerentes com aquele momento do ciclo X. Se todo mundo tiver em coerência de ciclo, tá tudo bem. A rigor, está tudo bem. O volume por si não é tão importante, a não ser que ele esteja muito além ou muito aquém, né? Então, a primeira uhum. avaliação tem que ser feita assim. Então, não tem como te responder isso de forma tão simples, mas já alerto isso. Tem que fazer essa comparação. Cada hormônio relacionado, aí especialmente o estradiol, a estrona, a testosterona, vamos ficar com esses três. E androstenediona. Verifica se está todo mundo coerente. Pronto, já está tudo bem. A primeira análise muito por cima. Uhum. Eu acho que tem mais perguntas aparecendo aqui. Vamos ver se elas. A Ah, agora Jamile sim, agora perguntou, a apareceu. Jamile perguntou, a vitamina D é fácil de dissolver no corpo? Mili, desculpa, Vitamina eu D. não entendi, meu anjo, tua pergunta. Se a vitamina D é fácil de dissolver no corpo, você fala como a vitamina D passado na pele ou você fala a que você tomou? Me explica melhor pra gente, Mili, que eu te respondo sem dúvida. A Lindinalva está Sim, vamos fazendo a pedir para pergunta. ela. Lindinalva, deixa eu ver aqui. Eu estou abrindo a caixinha de perguntas aqui. É Vamos que ver se eu ela consigo ver. jogou aqui na sequência. Ela jogou aqui Ah, assim, tá. Beta, ó. 58 anos, a libido no pé, testosterona 17, vitamina D 31, o que fazer? Lindy, eu tenho que ver seus exames todos. Eu já posso te dizer que a testosterona total de 17 para você não é nenhum colosso. Mas eu não posso dizer que sua libido esteja baixa por causa disso. Até porque o hormônio mais envolvido com a libido não é a testosterona, tá? Pode blow your mind agora, mas não é a testosterona. O estradiol para Bem por aí. você. É bem por aí, né? O estradiol para você é mais importante sobre alguns aspectos. O DHT é mais importante sobre outros aspectos. E a androstenediona também. Então, não dá para te responder assim. Desculpa, gente. É que Uhum. A essas. Jamile está falando aqui. Pergunta muito específica é difícil, não dá para é, analisar exames, né? É uma coisa muito, muito específica. Agora, O se doutor vocês tem quiserem que. mais detalhes, mandem as perguntas para mim no direct, e falando com a pessoa diretamente, não sendo em público assim, eu posso esclarecer mais detalhes. Não me incomodo de forma alguma, vocês podem mandar para mim. Uhum. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui que dá para a gente responder aqui. E quem toma anticoncepcional sem parar, sem sangramento, como saber? Como saber se entrou na menopausa? É essa a sua pergunta, Silene?
Estética, Provavelmente essa é a Silene. pergunta. Deve ser isso. Eu acredito que seja isso a pergunta. Olha, quem toma anticoncepcional direto há muitos anos, a única coisa que eu digo é pare. Agora. Ah, Adolfo, se eu engravidar, dá outro jeito. Dá outro jeito, fica celibatária o tempo, o que quer que seja. Mas não. Olha, gente, anticoncepcional oral é uma das piores coisas que tem para a saúde da mulher. Tá? Anticoncepcional oral é a castração química. A castração química, ela leva a mudanças, inclusive de comportamento, personalidade e percepção da vida. É como se você se impusesse uma menopausa antes do tempo. É ruim de todo jeito. Então, assim, salvo por situações específicas, sabe, Beta? Eu não vejo muito por que vocês usarem anticoncepcional oral. Eu prefiro 1 milhão de vezes um DIU comum de cobre e prata. Um DIU comum, tá? Não um DIU com hormônio. Ou, quando for o caso, se houver indicação específica, um implante anual não absorvível. Não estou falando de implantes absorvíveis, estou falando de implante não absorvível. Ah, aquele que tem que tirar depois? É, aquele que você pode tirar depois, mas pelo menos eu tenho uma garantia maior do tempo de decaimento e distribuição daquela carga hormonal. Os implantes absorvíveis eu não tenho tanto essa garantia. Então, assim, anticoncepcional oral é complicado. A gente aí entra num É. assunto quase satanístico. O anticoncepcional oral eu parei de tomar bem antes da menopausa, foram uns 10 anos antes. Mas eu tinha tomado já por muito tempo, sabe? Então o estrago já tinha sido feito. Beta, Vamos ver aqui se você entrou na tem. sucessão de acertos, né? Foi o que te fez bem. Você entrou na sucessão de acertos. Pois é, pelo menos mal, né? Claro, com certeza. Olha só, essa pergunta da Rita é interessante. Estou na menopausa há 10 anos. Ainda tem como repor os hormônios? Ela tem 56 anos. Excelente a sua pergunta, Rita. Vamos lá. Você teve uma menopausa há 10 anos, tá bom? Obrigado aí pelo elogio. Você teve a menopausa há 10 anos. Você, em tese, já saiu do período climatérico. E se você não fez nenhuma reposição hormonal até hoje, você pode começar sim. Só que aí você vai ter algum risco a mais. Porque o que acontece? Se durante esse período todo que você ficou sem o seu, digamos, volume hormonal fisiológico, se desenvolver qualquer tipo de célula tumoral, de estrutura tumoral, na hora que você entrar com os hormônios, você pode estimular essa composição, tá? Isso é possível? É. Não é isento de risco, então, esse caso. Por isso, também, eu prefiro fazer a reposição mais precoce possível, nas menores doses possível. Por isso, a modulação antes e tudo mais. Agora, eu vou te dar a minha opinião, tá bom? Opinião, tá, pessoal? Eu acredito que vale a pena você procurar quem saiba trabalhar com isso, fazer todas as avaliações prévias necessárias e começar a fazer sua reposição, porque você é muito novinha ainda. Eu quero você curtindo, bagunçando muito tempo ainda na vida. E se você ficar desde essa idade tão jovem, sem tomar nada, filha, vai ser um porre. Então, assim, você vai ter uma vida sempre não tão plena como ela poderia. Então, a minha recomendação, a minha sugestão, a minha opinião, tá? É que você busque alguém que saiba avaliar isso tudo, que você demore, sabe, Cida, sei lá, que você demore 3 meses só avaliando. Não tem problema. Que você leve 3, 4 meses para começar a fazer sua reposição, para tentar fazer com o máximo de segurança possível, até porque segurança 100% é impossível. Mas faça, tá? A não ser que durante o processo de investigação o colega chegue à conclusão de que você não deve fazer porque haja qualquer risco específico. Fora isso, meu anjo, Ave Maria, vai logo resolver esse negócio, porque vai realmente mudar sua vida para melhor. E te digo uma coisa legal, você que não fez esse tempo todo, tiver habilitado a fazer, na hora que você começar a fazer, você vai jogar os braços pro céu e Olha, agradecer meu Deus. tanto. Hein, Beta? Doutor Adolfo, olha só, para mim, eu me vi nesse processo aí, porque demorou 1 ano até a gente achar a dose
legal para mim. Perfeito. A gente fez tentativas, ajustes, até chegar. Então você Mas, meu faz a Deus, a reposição. vida mudou. Eu faço. Ah, Eu que faço legal! a. Muito bom. Eu, come... eu faço assim, eu comecei a fazer em 2019. Eu Perfeito, entrei na Beto. menopausa em 2018, daí ficou aquele um ano, né? Até realmente confirmou a menopausa. Aí esperamos mais um tempo, aí fiz toda essa bateria, essa investigação, né? Para ver se eu não tinha nenhum risco. Daí viu que estava tudo ok com a saúde e falou, vamos E foi começar. bom, Aí não fez, foi? mudou, fez, nossa, é outra vida, é outra vida. É muito difícil você conviver com fogacho, com insônia, com falta de libido, com depressão, com humor abalado, né? Falta de vontade de fazer as coisas, você sem autoestima, sem brilho, sem nada, pele, cabelo, unha, tudo. Disposição, vontade de começar a fazer coisas novas, ter projetos, né? É muita coisa que o doutor falou ali no começo da live. Não é só libido, não, gente. É vontade de viver, né? Que a gente tem que ter. O Beta, com Porque tem muita certeza, vida viu? pela Vamos frente. Tem honrar esse presente que muita Deus nos vida. deu, né? A vida, né? Vamos honrar, Sem eu acho importante. dúvida. Cida, eu atendo Tem online sim, bastante. Cidinha. Entra no perfil, tem o contato já de WhatsApp. Eu atendo online sim. É uma honra, vai ser uma honra atendê-la. Viu, Manda Beta. gente? Já comecem a seguir o Dr. Adolfo, se não estiverem seguindo, e procurem lá. Deixa eu ver que tem bastante pergunta aqui. A mulherada se empolgou, Dr. Adolfo. Nota 10. Vamos lá, estamos aqui para isso. E sobre cisto no ovário, estou com 4. Um bem próximo do endométrio, libido zero, anemia, fluxo intenso. Amanda é também, aí é uma pergunta bem específica, né, doutor? De Ou dá novo, para responder Amandinha, genericamente? vamos lá. Cistos ovarianos têm diversos tipos diferentes. Então, se você tem 4, eu teria que ver seus exames, inclusive sua ultrassonografia, para ver se me esclarece os tipos e até porque eles não precisam ser os 4 do mesmo tipo, né? Podem estar relacionados ou não com sua realidade hormonal atual. Então, tem muita coisa para a gente avaliar. Me desculpa, eu não tenho como te responder isso assim. Se quiser me mandar seus exames pelo direct, eu posso opinar, tá? Não posso te prescrever, mas posso opinar, te dar uma sugestão, orientação, procure o médico tal, converse com um colega tal. A gente tem como fazer isso, tá? Então fica à vontade, pode mandar. Quem precisar, pessoal, não se acanhe não, tá? Pode falar comigo no direct. Legal. Aí tem uma pergunta bacana aqui da Fabi. No meu caso, fiz esterectomia há 2 anos por ruptura uterina. E hoje, Caramba. com 43 anos, já é menopausa? Ela Vamos lá. Pô, que fez pergunta boa. esterectomias. Olha, que pergunta Essa é bem linda. Obrigado por essa legal. pergunta. Fabi, obrigado. Vamos lá. Academicamente, já que você não sangra mais, você está em menopausa. Você passou pela menopausa. No seu caso, Fabi, no dia que você fez a esterectomia, foi o dia da sua menopausa. Mas qual é a sua realidade hormonal? A gente não sabe, né? Então, assim, é importante avaliar você de uma outra maneira. Muito, muito voltado para justamente a análise dos hormônios nos exames e dos seus sintomas clínicos. Obrigado, pessoal, pelas palavras carinhosas. Vocês são muito gentis. É que não dá para responder todo mundo. Então, assim, é Vai- importante que a gente avalie você todinha. Diga, Beta. Não, falei que vai passando rápido os comentários, a gente se Aí não perde, não dá dá para tempo, ver tudo, desculpa, né? pessoal. Mas então é isso, tem que avaliar você, os exames laboratoriais, fazer uma avaliação clínica bem feita. Uma coisa importante, viu, pessoal? Consulta para avaliação desse tipo de questões, tem que conversar muito, tá? Porque existe uma série de outras implicações que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, uma paciente nesse processo climatérico, ou que já tenha tido a menopausa, que está justamente nessa coisa de decidir o que fazer, como fazer e tudo mais, ela precisa de um suporte psicológico, é importante. Ela vai precisar, talvez, de um suporte nutricional. Ela vai precisar, ou seria pelo menos ideal, que ela tivesse um educador físico para ajudá-la no trabalho de musculação. Gente, fazer musculação com educador e sem educador são duas coisas completamente diferentes. Nossa, Tipo, né? Não, Beta?
É tipo Eu já você fiz andar numa e eu Ferrari sei ou como andar é. de bugre, né? É O realmente resultado é outra coisa. é muito melhor. É muito Uhum. melhor. E- Inclusive, preciso voltar. Você tá igual a mim. Preciso voltar com o personal, porque olha, foi maravilhoso É, mesmo. eu tenho uma semana que não vejo ele, mas eu vou voltar essa semana. Então, pessoal, a gente tem que considerar muitas coisas. Então, por isso, numa consulta para cuidar desse tipo de tema, não se contentem com uma consultinha de 20 minutos, não, sabe? E se for assim, aquela consulta bem impessoal, procura outro profissional. Vocês precisam muito de um profissional que se compadeça do que vocês estão passando, porque não é fácil, sabe? A mulher, quando ela passa por esse processo, o homem também, mas é que no homem é de outra maneira, é diferente, tá? Para homem tudo é mais fácil porque o homem é fracote. Se fosse difícil para o homem, ele se matava. Para vocês meninas que passam por esse processo, é quase como se fosse um super-herói que está perdendo parte dos poderes, sabe? Então ele começa a ficar meio desesperado porque ele conseguia levantar um carro, agora ele não consegue mais. Ele conseguia voar, agora ele já não consegue voar mais tão longe e tal. E isso é difícil de lidar. E até a gente conseguir restabelecer tudo, quer seja pela via da modulação ou da reposição, tem um hiatozinho aí que você precisa se reencontrar, né? E aí, pessoal, profissional da psicologia e ou do coaching, tá? Os verdadeiros coaches, tá? Não estou falando qualquer doido que se intitula coach, não. Fala os coaches originais, raiz. Lá na clínica a gente tem uma coach que é coach há 8 anos. Então, não é da modinha, entendeu? Esse pessoal pode ajudar vocês enormemente, enormemente. Então, eu acho muito importante que vocês estejam sendo cuidadas por profissionais que estejam interessados em cuidar de vocês. Eu sei que isso parece até Sim. bobo, né, Beta? Parece até. Uhum, mas não é, Ah, gente. mas não é não, pessoal. Infelizmente, eu falo isso para você até com uma certa tristeza no coração, mas infelizmente isso não é bobo e. Ai, deixa pra lá. Vamos continuar, fala outra coisa. É, é uma coisa assim, a gente precisa pensar como um investimento, né? Não é um gasto quando você está Perfeito. falando disso. Quem tem condições de pagar, né? Claro que tem pessoas que não têm, mas aí tem o atendimento, vai demorar um pouquinho, mas tenha paciência, procura os meios para chegar. Enfim, tem que investir nisso, porque é aquela história, são muitos anos pela frente ainda que a gente precisa viver com qualidade, tem que A gente investir na busca isso, saúde, né, Beta? Busca isso, longevidade com uhum, qualidade, com com felicidade, né? qualidade. Eu vi uma pergunta bacana aqui, que era logo depois dessa. Nossa, tem bastante pergunta aqui. Manda! Vamos ver, gente. Bora! Ah, tá. A Renata está perguntando se essa modulação pode ser feita por telemedicina. Pode, Renata, pode sim, pode sim. Como eu falei, Uhum, há que se haver uma conversa longa, com bastante detalhes. Claro que por essa via eletrônica, a nossa capacidade de ver vocês era um pouco limitada, na verdade, bastante. Eu prefiro 1 milhão de vezes uma consulta pessoal. Eu sou muito sinestésico, sabe? Aquele pessoal que pega as pessoas, abraça e tal. Então, assim, eu sou muito bobo. ah, então a gente não se engana, o seu jeito já entrega que é assim mesmo. Pois então. Mas é muito Então, legal, isso é ótimo. eu acho que faz falta, sabe, Beta? Mas tem como a gente cuidar por telemedicina sim. E antes, pessoal, fazer a Uhum, consulta por telemedicina do que não fazer, né? uhum, sem Então, dúvida. é Tem uma melhor. pergunta legal aqui da Mazinha, ela está querendo saber quais são os exames que ela tem que fazer para investigar a parte dos hormônios sexuais. Vamos lá. Olha só que pergunta boa. Porque, pessoal, fazer uma avaliação de exames laboratoriais é tão detalhado e tão cheio de nuances que, vocês terem ideia, o meu curso principal que eu tenho aqui para profissionais de saúde é o de análise de exames laboratoriais. Vou fazer a 14ª edição agora, dia 25/9. Então, assim, são muitos exames, Mazinha. Se você quiser avaliar de verdade, são muitos exames. Porque, assim, em geral, o pessoal vai fazer o quê? Vai avaliar os exames do hormônio. Ah, não é tão simples. Eu preciso analisar, por exemplo, a árvore de conversões esteroidais. Então, assim, são a rede de conversões esteroidais. São vários hormônios que se convertem uns nos outros. Eu tenho que analisar todos eles. Aí eu estou falando minimamente de uns 12. Aí eu
entro pelo metabolismo que interfere nisso direta ou indiretamente. Então eu vou passar pelos hormônios da tireoide, eu vou passar, não tem como eu ignorar o cortisol, que ele faz parte dessa mesma rede de conversão. Eu tenho que ver a realidade glicêmica inflamatória, porque tem interferência direta nisso. Eu vou ter que ver seus eletrólitos, eu vou ter que ver sua realidade hepática, e vou ter que ver sua realidade sanguínea, o hemograma. Minimamente, são essas listas que eu falei, porque cada item que eu falei aqui é uma lista de exames. Isso deve dar por baixo, Betinha, uns 50 números para eu cruzar e para eu dizer que eu esteja fazendo uma avaliação minimamente criteriosa, somado à investigação clínica, que é você ver a paciente, conversar com ela, ouvir suas queixas, fazer algumas perguntas-chave e ainda associado à avaliação de imagem. Porque aí vai caber, sem dúvida, um ultrassom pélvica por via transvaginal, ultrassom de mamas, da tireoide. Assim, eu estou tentando, pessoal, resumir. Mas é porque não dá para resumir a ponto de ficar errado. Então, pelo menos, a gente vai passar por esses exames. E aí é que vem a grande cereja do bolo, que é uma cereja do tamanho de uma melancia. O médico tem que saber interpretar isso. E aí, pessoal, infelizmente, é muito comum o colega não saber o tanto quanto ele deveria. E acreditem, não é querendo passar pano, em geral não é culpa do colega. É que realmente nosso ensino na faculdade de medicina, vocês vão achar estranho isso, mas poucas faculdades ensinam a gente a interpretar os exames, ou pelo menos o suficiente. Tá? Então, esse é um tema bem delicado, tá? Mas eu digo para você o seguinte, procurando alguém que te faça uma investigação bem criteriosa, ou seja, não vai ser meia dúzia de exames, e gaste um tempo precioso conversando com você, se inteirando da sua vida, das suas queixas e tudo mais, eu acredito que a chance de acertar aumenta. Maravilha. A última vez que eu fui fazer exame foi quase uma transfusão que eu deixei lá no laboratório também. Então você deve ter sido avaliada de uma forma adequada. Foi, eu acho que foram umas 10 ampolinhas lá, como é que fala? Umas 10 amostras de sangue. Isso, Gente, 10 eu falei, não vai acabar ampolas, mais. isso Eu já tava quase desmaiando, assim, vendo meu sangue sair sem parar. Então, Deixa eu qualquer ver hora eu aqui, tem peço para mais? você os meus, Betinha. Dá um pouquinho mais do que isso. Meu Deus! Eu fiz recente, fiz agora em agosto, em julho, na Vai, verdade. muito bom. Deixa eu ver. Essa pergunta é legal, da Bruna É. Ruffini. O uso do Bruninha. anticoncepcional. O uso do anticoncepcional, uso prolongado de anticoncepcional pode adiantar o climatério? Poxa, boa pergunta. Olha, eu não sei te responder. Não sei, eu nunca vi dados sobre isso. Eu não vou te responder nada achando, tá bom? Então, assim, Uhum, como eu não tenho os dados, legal. eu não tenho como te responder. Desculpa, não tenho como te responder. Interessante. Agora tem aqui. Tá. A Djailza. Djailza, é isso? É. Então, Djailza, é na Bahia, né? O seu atendimento É, presencial, mas aqui em aí Salvador. segue em Salvador, tá? Aí chama o doutor Adolfo lá pelo direct e tem o link, né, na sua bio também, para entrar em contato com o doutor Adolfo. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Tá, essa é interessante também. A Flávia está perguntando, ela teve trombose na panturrilha, se ela pode fazer reposição. Entra Excelente novamente naquela questão da pergunta. avaliação, né? Entra, mas é bom, viu, Beta, para poder desmistificar algumas coisas. Obrigado, Bruninha. Existe muito algumas condições, e a trombose é uma delas, as tromboses, né, fazem parte disso, onde muitos colegas chegam e falam, Uhum. olha, você não pode fazer reposição hormonal nenhuma. Gente, a chance de você não poder fazer reposição nenhuma é quase zero, tá? Porque, na verdade, tem várias formas diferentes de repor hormônios diferentes. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que uma paciente que teve trombose, ela não deve repor estradiol.
Posso até dizer isso. Ou que se ela for repor estradiol, ela precisa de um cuidado específico para poder fazer isso. Que dá para ser tomado. Tem coisas a fazer, não é tão simples ou tão fatalista como você pode ou você não pode. Só que você tem que estar na mão de alguém que saiba fazer isso. Então, quem não sabe, eu acho até melhor dizer que não pode, porque não corre o risco de te prejudicar sem querer, né? Acho bom, acho honesto. Olha, não vou fazer não, porque isso aí, se a gente fizer, é arriscado, eu não tenho segurança de fazer. Acho honesto, isso é muito bom, tá? Agora, te digo, a chance de alguém não poder fazer nenhuma reposição de jeito nenhum é quase zero. Você tem ideia, todos os meus pacientes que tiveram câncer de mama, salvo por uma, elas fazem algum tipo de reposição e ou modulação. Inclusive a minha mãe. E quem cuida Tá vendo, disso para gente? ela sou eu. A questão é, a gente precisa, pessoal, ter as informações. Então, por exemplo, tem um problema, eu preciso ter dimensão dele. De fato, o que aconteceu? Quais são as causas? E, por exemplo, em se falando em câncer, reposição é possível com histórico de câncer de mama? É possível sim, Ritinha, é possível, mas tudo precisa ser exaustivamente avaliado, criteriosamente descrito. Então, pessoal, é muito mais um cuidado prévio que precisa acontecer de forma suficiente. É aquela coisa assim, vocês precisam chegar no processo de solução com paciência. O que não dá é para achar que vocês vão entrar num sistema de cuidados assim e vai em 1, 2 meses, está tudo arrumadinho, já tudo perfeito. Você vê, a Beta levou 1 ano. Por, Exato. porque também, Betinha, tem uma coisa, nossa capacidade diagnóstica, ela é muito pequena. Nossa capacidade de entendimento sobre esses temas, ela é bem pequena. Nós somos muito ignorantes ainda. Então essa Uhum. ignorância limita o nosso alcance. Limita muito. Por isso a gente tem que fazer como fez com você. Tentativa e erro. Vamos lá, vamos essa dose. Beta, e aí como é que foi? Ah, foi bom isso, não foi bom aquilo. Ah, então vamos trocar isso Uhum. aqui, vamos fazer esse outro exame aqui. Aí você foi lá, não foi assim, mais ou menos? Foi bem assim. E Bem assim. visitas trimestrais. Pronto. Trimestrais. Ah, que Voltava bom. depois de três Você achou meses, algum fazia de colega, novo. você achou algum colega bacana aí? Fiquei E feliz. graças a Deus, é na esquina da minha casa, praticamente, que eu encontrei a doutora Que Jucimara. legal. Parabéns aí para a doutora Josimara, coisa boa. É assim que tem que ser feito. Esse Uhum, cuidado, você vê que ela acaba chegando, Beta, num grau extremo de personalização, uhum, que é o que a gente tem que buscar. O seu cuidado não é igual da Rita, não é igual da Alê, não é igual de uhum, ninguém, porque cada uma de vocês é uma exato. pessoa, né? Tem que ter o cuidado próprio. Uhum. Doutor Adolfo, eu quero fazer uma pergunta final aqui, porque a gente já está com 1 hora de live aqui. Eita! E aí eu faria 3 horas de live contigo. Eu nem vi! Só que eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não posso abusar tanto assim da Oh, sua meu boa anjo, você não vontade. abusa de jeito nenhum. Mas vamos lá, aquela pergunta que todas as mulheres ficam com ela. E aí, a razão de eu estar engordando, né? A gente fez a gente conversou sobre isso ali no comecinho. O que a menopausa tem a ver com essa questão da gente engordar, a parte Vamos hormonal, lá. né? Propriamente dita. Como que ela influencia? Olha E como que a só, gente poderia resolver isso, né? Beta. Como eu falei, são muitas coisas. Mas tem Uhum, dois aspectos muito importantes. Um é que o desequilíbrio hormonal dos hormônios e esteroides interfere de forma negativa sobre o desequilíbrio da relação insulínico-glicêmica. Então, a sua realidade do açúcar, vamos chamar assim, ela pode mudar. E a gente sabe o quanto isso é um fator importante, não estou dizendo que é o único, né, para esse processo. E o segundo ponto, Beta, que eu considero até mais contundente, é o seguinte: você muda muito em termos de ímpeto, segurança e inseguranças, processos depressivos, a psique muda muito quando você não cuida do processo. E a gente sabe, né, Beta, que a maior parte do que leva a gente a engordar tá aqui, é a né? mente. É a mente. Então, assim, eu poderia talvez dizer para você que o impacto mais contundente do meu ponto de vista seja o quanto muda a psique.
certo? Seja por isso. Nós temos outros impactos hormonais, pessoal, como falei, sobre o metabolismo insulínico-glicêmico, que é muito importante, sobre o metabolismo muscular e mitocondrial, que é muito importante. Mas eu colocaria na conta principal, Beta, dessa mudança de comportamento. E com um detalhe, tá? Como tudo nesse processo, ela não vem abruptamente. Então, você não muda de comportamento no dia que você parou de sangrar. Você vem mudando ao longo de 5, 10 anos. Então você é induzido a achar que aquilo tudo é normal. Sabe aquela coisa? Tô ficando mais velho, tô ficando mais ranzinza. Tô ficando mais velho, tô ficando mais impaciente. Na verdade, isso está acontecendo em grande parte, para a maior parte de todas vocês que estejam passando por isso, por uma questão de variabilidade hormonal. Se a gente corrige isso, pessoal, você sabe, tem paciente minha, Beta, e tem uma grande amiga minha de São Paulo, a doutora Mônica Demian, que fala assim, ó, quando você faz a reposição, as cores da vida voltam. Então, Nossa, assim, que não é legal. legal isso? É como se a Muito. vida fosse ficando preto e branco, ou tons de sépia, sabe? Aquela coisa monocromática. E quando você faz a reposição, óbvio que de uma forma responsável e individualizada, você promove essa recuperação das cores, tá? Então, eu deixo a minha opinião, acaba sendo essa. É muito, muito a mudança da psique. Eu assino embaixo, doutor. É bem isso mesmo, gente. Tá tudo começando ali na mente e a gente tem que pensar em cuidar primeiro dela. Às vezes você negligencia, fala, não, não preciso ir no psicólogo, às vezes no psiquiatra. A gente tem muito preconceito, né, em relação a isso. Muito. Acha que tá demonstrando uma fraqueza fazendo isso, né? Que tá baixando a guarda, que vai desmoronar de uma vez se for lá, enfim. E não é assim, né? Nossa A gente cultura precisa puxa cuidar para da isso, mente. né, Beto? Nossa cultura puxa para isso. Eu tenho um critério Uhum, que para mim é um critério fundamental para o paciente precisar de psicoterapia, tá? Eu uso esse critério inclusive para uhum. mim. Todo paciente que respira, ele precisa de psicoterapia. Esse é o meu critério. Se Eu também respira, acho. precisa de psicoterapia. Todo mundo, eu faço, todo mundo faz. Vamos lá. É bom E é pra muito gente, muito pessoal. legal, gente. É muito bom. Não é porque, né? Não tem que chegar, não precisa chegar no extremo. A gente tem muitas, vamos dizer assim, sequelas que a gente precisa cuidar, que a gente tem que curar. Com certeza, Todo mundo tem algo que precisa ser curado, né? sem Ah, dúvida. doutora Adolfo, eu ficaria mais uma hora aqui conversando contigo. Eu vou ter que combinar uma outra Vamos live. combinar outra, Beta. Para mim vai ser um prazer. A gente já combina outra. Pronto, é bom que a gente já se encontra mais uma vez. Temos essa oportunidade. As meninas, de repente, já formulam mais perguntas para quando a gente se encontrar de novo, a gente já poder tocar nas perguntas delas. Muito bom, Tá? muito bom. Adorei conversar contigo. Acho que as meninas Também. também amaram, Que né? Teve bom. muitas dúvidas esclarecidas. Te agradeço demais, doutor, Eu que por esse agradeço. bate-papo, que foi muito legal. Obrigado a você pela oportunidade, obrigado a vocês que acompanharam a gente. Espero ter ajudado, ter esclarecido. Mais uma vez, reitero que o direct, mandem mensagem, tirem suas dúvidas. Eu vou ser tão cuidadoso respondendo vocês pessoalmente quanto eu fui aqui, tá? Eu nunca vou ser leviano de dar qualquer resposta a vocês que possa induzi-la a qualquer erro ou problema. Então, tem muita coisa que eu vou acabar dizendo assim: olha, me manda os exames para olhar, para eu poder ver se eu posso opinar e assim eu posso estar, pelo menos, dando alguma orientação, ajudando vocês. Quem quiser também, podemos fazer teleconsultas, fiquem à vontade, tá bom? Mas podem mandar suas perguntas e valeu. Já quero uma consulta com o doutor Adolfo. Ah, que bom. Eu já quero. Muito bom. Gente, sigam o Obrigado. doutor Adolfo nessa setinha aqui, tá? E eu vou deixar a live salva. Quem não pegou do início, volta lá e assiste do começo. Doutor Valeu. Adolfo, muito obrigada, viu? Beijo grande, boa Muito noite. obrigada. Obrigado. Boa noite.